Você já parou para perguntar a si mesma o que eu fiz hoje que me afastou de quem eu quero ser? Eu só comecei a crescer de verdade quando eu aprendi a encarar as minhas ações no final do dia e assumir as minhas sombras. Santo Agostinho me ensinou uma prática que mudou completamente a forma com que eu lido com as minhas emoções e hoje eu quero ensinar ela aqui para vocês. Eu sou Janaína Oliveira e aqui no Jornada da Alma eu compartilho caminhos reais de expansão de consciência, espiritualidade e autoconhecimento. Durante muito tempo eu reagia no automático, quando eu sentia raiva, frustração, tristeza e depois sempre vinha aquela culpa. Até que eu descobri uma prática poderosa e simples ensinada por Santo Agostinho. É a reflexão consciente do final do dia. Ela mudou a minha relação comigo mesmo e também com os outros. Ele ensinava que antes de dormir, deveríamos fazer 3 perguntas a nós mesmos. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de ruim hoje? E o que eu poderia ter feito de melhor hoje? E a simplicidade dessas 3 perguntas esconde uma transformação profunda. E eu passei a olhar para essas situações em que eu perdi a paciência, em que minhas emoções me dominavam e que eu falava sem pensar, agia sem pensar, mas depois eu me sentia culpada por ter explodido por qualquer coisa. E ao começar a usar essa prática, pela primeira vez eu consegui entender os meus gatilhos e não só a reagir a eles. Essa prática me mostrou que cada emoção negativa tem um recado e que eu posso aprender com ele, ao invés de brigar comigo mesma e com os outros. Embora eu fazia toda a preparação antes de sair de casa, eu entregava a minha vida para Deus, eu fazia a prática que eu ensinei no vídeo anterior, de entregar a minha vida a Deus, a ter o meu momento com Deus, e eu entregava o meu dia, as minhas ações e os meus pensamentos a Deus. Por mais que eu fazia tudo isso antes de sair de casa, eu não conseguia manter essa vibração ao longo do dia, porque tinha certas situações que me tiravam do eixo. E eu ficava muito estressada e muito brava com certas situações. Vou citar um exemplo aqui. Quando alguém me acusava de ter feito alguma coisa que eu não fiz, uma coisa que não era verdadeira, isso me deixava totalmente irritada. Eu perdia o controle e eu explodia com a pessoa, porque eu jamais gostei de ser apontada por algo que eu não tinha feito, por assumir a culpa de algo que eu não tinha feito. E isso me deixava muito estressada. E às vezes eu falava coisas que eu não deveria falar, eu agia de certa maneira, eu explodia, eu simplesmente jogava a mesa para o ar. E depois que passava aquela emoção, aquele ápice daquela emoção, eu me sentia culpada. Por que eu fiz isso? Por que eu tive essa atitude? Né? Só que eu não conseguia controlar. E essa prática, ela me ajudou porque no final do dia, quando eu ia fazer os meus agradecimentos e praticar a lei da gratidão, né? Conforme eu também já ensinei num outro vídeo aqui do nosso canal, primeiro eu fazia essa análise, eu fazia essas 3 perguntas e eu analisava como que foi o meu dia. E quando eu trazia essa análise, eu começava a buscar na minha memória qual foi o gatilho que fez eu explodir daquela forma, eu agir daquela forma, que depois me fazia arrepender. E ao longo dessa prática, ela foi me mostrando que
sempre tem um gatilho, ou algo relacionado a um trauma de infância, ou algo relacionado a um trauma que você viveu por alguma experiência ruim que causou na sua vida, e aquilo te trouxe uma experiência negativa. E esse gatilho é onde, às vezes, uma frase que a pessoa fala, você já sobe aquele sangue para a cabeça e você explode e você não consegue controlar essa emoção. E eu comecei a investigar qual era o ponto de partida que eu explodia. E isso foi me trazendo clareza sobre o que eu precisava controlar. Porque como essa situação fugia do meu controle e eu explodia com facilidade, eu não conseguia entender naquele momento. E foi quando eu descobri que se eu não agisse de forma automática e explosiva naquele momento e deixasse para repensar depois, eu evitava essa explosão. E para realizar essa prática é muito fácil. É só antes de dormir, você fecha os seus olhos e faça uma reflexão honesta, mas com muita verdade e muita honestidade, de como foi o seu dia. Analise quais foram, nomeie as emoções que você sentiu durante o dia e quais foram as situações desafiadoras que você encontrou no seu dia. E faça uma reflexão sobre elas. Nomeie essas emoções que apareceram. Se foi raiva, frustração, tristeza, procure buscar o nome de cada uma delas. Identifique qual foi o gatilho, qual foi o ponto que você explodiu, que você não aguentou controlar aquela situação. Se foi uma frase que você ouviu, se foi uma atitude de uma outra pessoa que te fez explodir, se foi uma situação, se foi um sentimento que você teve em relação à atitude de outra pessoa ou a alguma situação desafiadora. Tente identificar qual foi o momento que aquilo te tirou do eixo. Decida como você vai agir da próxima vez. O que você poderia ter feito. Nesse momento você traga, sabe? O que você deveria ter feito para que você não explodisse naquele momento de explosão. E como você pode agir de uma outra vez, de uma outra forma, outra vez que esse problema surgir. E depois que você identificou tudo isso, você agradeça a chance de você ter enxergado essa sombra, porque através desse gatilho, através dessas atitudes, através desses acontecimentos, você tem a chance de evoluir e de você não cometer esses erros nos dias seguintes. E aí você entra numa reflexão, pede perdão para Deus, pede perdão a si mesma por ter errado, porque você é humana. Você pede perdão a si mesmo, pede perdão a outra pessoa. E uma coisa que eu faço também é fazer, nesse momento, o Ho'oponopono, que também é uma outra técnica que eu já ensinei aqui no canal. Você pensa nessa situação que aconteceu e você faz o Ho'oponopono. Se você quiser falar a situação, o nome da situação, o nome do sentimento e, por exemplo, raiva abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Se essa prática se essa questão tiver relacionada a uma pessoa, você pode falar o nome da pessoa. Vamos supor que a Maria te tirou do eixo hoje no seu trabalho. E aí você fala, Maria abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E você repete essas frases até ficar de uma forma leve e confortável para você, quando você não sentir dentro do seu coração aquele aperto. E você também pode começar a partir daí, você fazer a prática da gratidão. Porque você já começa a agradecer já por esse motivo de raiva, de ódio, de tristeza ou que for, ter te mostrado
algo que você tem que curar em você. Há alguma sombra que você precisa enxergar e trazer luz para que essa sombra não te tire do eixo mais. E aí você já começa a fazer o seu momento de gratidão e agradecer por todas as coisas boas que aconteceram na sua vida. E também você pode repensar naquelas atitudes que você teve. O que eu poderia ter evitado? O que eu poderia ter evitado de falar que magoou e que piorou a situação naquele devido momento? O que eu poderia ter feito para evitar que tudo isso piorasse, para que essa reação não fosse tão repentina e tão explosiva conforme foi? E você então passa a se policiar no dia seguinte, você se compromete com você mesmo a se policiar no dia seguinte para que você não tenha essa mesma reação. E você vai notar que conforme você vai praticando, conforme você vai fazendo todos esses exercícios todos os dias, você vai encontrando os pontos onde você perde o controle. E aí eu comecei, sabe como que eu comecei? A sair de cena nesses momentos. Quando eu via que eu ia explodir, antes de eu explodir, eu saía de cena. Eu ia para o banheiro, eu ia tomar uma água, ou eu saía para qualquer canto. Eu fazia uma prece do meu coração, a prece que mais me conectava com Deus. E aí eu falava: Deus, eu não posso explodir, me ajuda, por favor, a controlar essa emoção que tá difícil para mim. E aí eu fazia o Ho'oponopono. Se fosse uma situação desafiadora, eu falava: sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. E eu repetia isso por 5 minutos até eu me acalmar. Depois eu voltava para no local onde eu estava, para aquela situação, e aí eu já estava mais calma e eu pensava como eu ia resolver aquela situação de uma forma mais branda, de uma forma mais leve, que não me causasse depois essa culpa que eu sentia por ter explodido. E aos poucos eu notei que o meu controle aumentou. Eu parei de me culpar tanto pelas coisas que me aconteciam. Eu aprendi a responder e não a reagir de forma explosiva. A minha inteligência emocional se fortaleceu e eu me tornei mais leve comigo e com os outros. E com isso eu melhorei o relacionamento comigo mesmo e com os outros. Meus relacionamentos passaram a ser mais leves e podem acreditar, até essas situações desafiadoras começaram a diminuir. Porque quando você olha para aquilo e aceita e vê que você é humana, que você é falha, que você erra, mas que você pode passar a não errar a partir do momento que você toma consciência daquilo, isso te traz uma clareza e assim um autocontrole muito grande. E você passa a se conhecer. Esse é o autoconhecimento, é você saber, entender qual é as emoções que te tiram do eixo, quais são as emoções que te faz bem, quais são as situações desafiadoras que você precisa encarar de frente. Quando você toma consciência de tudo isso, fica tudo mais leve e mais claro para você. E aí é onde você começa a se conhecer de verdade. Quem sou eu de verdade? Quais são as minhas sombras? Quais são as minhas luzes? E aí a mágica acontece. Você começa a olhar para você como Deus te olha. E agradeça por essas situações desafiadoras. Sempre agradeça, porque essas situações elas nos trazem muita clareza e a oportunidade de crescimento, de evolução que a gente tanto busca. E com essas práticas, né, você eleva a sua vibração. Porque ao invés de você explodir e ficar contrariado o resto do dia, você entende que foi só uma emoção que você não controlou e que você pode passar a controlar a partir de hoje.
O autoconhecimento, ele liberta. E esse sentimento de liberdade é algo que não tem preço. E se essa prática tocou você, comenta aqui nos comentários. Eu quero evoluir, para eu saber que estamos juntos nessa jornada. E diga também qual foi a emoção mais difícil que você precisou lidar essa semana. E se você busca expandir a sua consciência e aprender a lidar melhor com as suas emoções, se inscreva no Jornada da Alma. Aqui eu acompanho cada passo da sua jornada. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber dessa técnica maravilhosa, para que ela possa aprender junto com você e junto comigo também. Até o próximo vídeo.